noite, está no ar o Jornal Social. Hoje teremos uma reportagem especial sobre religião. É com você, Paola. Obrigada, Lizê. Mas o que é a religião? Ela existe em todas as sociedades e influencia o modo pelo qual vemos o mundo. Não só descrevem a ordem social, mas também a modela. Não se deve identificar a religião apenas como a crença no sobrenatural, pois há religiões em que não há deuses, mas há valorização de ideais éticos. Existem religiões monoteístas, crença em um só Deus, e politeístas, crença em vários deuses. E o ponto em comum entre todas as religiões é que seus rituais são realizados coletivamente. E isso pode ser considerado o que a diferencia da magia, que é realizada individualmente. Agora teremos uma entrevista exclusiva com o sociólogo Pierre Bourdieu. Seja bem-vindo, Pierre. Como começou sua carreira como sociólogo? Bien. D'abord, j'étais professeur à l'école de sociologie au Collège de France et dans les universités de Harvard, Chicago et Princeton. Mais après, avant, je prestais le service militaire en Algérie et là-bas, j'ai participé, j'ai pris connaissance des luttes d'indépendance et en même temps, j'ai fait des recherches sur le terrain dans la région de Kabila. Et dans les investigations, à partir de ce travail avec les Algériens, donc j'ai connu la région. Après, au fin du service militaire, j'ai publié mon premier livre, Sociologie d'Algérie, et je pris mon charge comme professeur à la faculté de lettres d'Argel. Fale mais sobre suas obras. Bien, entre 1960 et 1980, j'ai produit une œuvre importante sur le pensée sociologique du siècle passé. Mon travail fait l'articulation entre connaissance, religion, culture et éducation, et principalement sur la fonction idéologique et politique. Pour moi, ces valeurs-là sont importantes parce qu'il fait non seulement référence à l'individu, mais ni aux institutions, mais principalement pour faire l'articulation entre ces deux mondes sociaux. O que você acha da figura sobre o profeta? Synthétiquement, je pense que le prophète, ce n'est pas un homme extraordinaire, mais il parle des situations limites, des situations extraordinaires. Donc, l'ordre établi était aménacé pour rompre la situation du présent et pour faire revenir et faire avancer les questions du futur qui se semble que c'est peut-être dans une certaine incertitude. Donc, c'est très important. Le prophète, parce qu'il a la capacité de mobiliser les groupes, les classes qui peuvent se reconnaître à partir des langages et pour le langage, ils s'y reconnaissent. Muito obrigada por ter vindo e uma boa noite. Pas du tout, mademoiselle. Nos tempos de hoje, muitas religiões vêm crescendo muito. E nossa repórter Lisier irá falar sobre alguns exemplos. Duas das religiões que mais se destacam são o hinduísmo e o budismo. O hinduísmo teve origem na Índia há cerca de 6.000 anos e é uma religião politeísta. Seus adeptos, os hindus, acreditam na reencarnação, que estrutura o sistema de castas na Índia. Essa doutrina baseia-se na crença que as pessoas nascem em uma determinada posição social, por causa da natureza de suas atividades e encarnações anteriores. Já o budismo não possui Deus, mas valoriza os ideais que relacionam o crente, a unidade natural do universo. Buda rejeitou os rituais dos hindus e a hierarquia das castas. Agora vamos direto para o Brasil para saber mais sobre sua história religiosa. Brasil, o país da intolerância religiosa. Apesar da convivência entre portugueses, índios, negros e imigrantes europeus e asiáticos no Brasil, desde o início da colonização havia intolerância em relação àquilo que não fosse um modelo implantado por Portugal. A origem da intolerância religiosa em Portugal está relacionada à expansão árabe e ao surgimento do protestantismo. No século XV, havia uma grande disputa entre o mundo cristão e o mundo islâmico, que existia desde as cruzadas cristãs, que queriam retomar terras no Oriente Médio. A Igreja Católica viu seu domínio ameaçado pela presença de muçulmanos na Península Ibérica e também pela Reforma. Muitas pessoas abandonaram o catolicismo para se tornarem protestantes.
fazendo com que retornasse o Tribunal da Santa Inquisição para punir qualquer indício de abandono ou negação da fé católica. Os judeus também foram vítimas da intolerância e o governo os estimulou a se converter em cristãos novos, dando-lhes a garantia de que não seriam perseguidos, mesmo que continuassem seus rituais. A intolerância religiosa de Portugal veio junto com a colonização do Brasil, mas houve momentos de liberdade, por exemplo, quando os holandeses invadiram o Nordeste. Vários colonos aderiram ao calvinismo e os novos cristãos voltaram a praticar o judaísmo. Rituais de origem africana, como o calundu, foram tolerados. Após a expulsão dos holandeses, o catolicismo voltou a ser a única religião permitida no Brasil. Os demais atos de outras religiões foram reprimidos. Agora pausa para os comerciais. Somos loucos por cachorro. Algumas pessoas são a favor das baleias, outras das árvores. Nós gostamos mesmo é de cachorro. Os grandes e os pequenos, os de guarda e os brincalhões, os de raça e os vira-latas. Somos a favor dos passeios, das corridas e travessuras. De cavar, coçar, cheirar e brincar. Somos a favor de parques com cachorros, portas para cachorro, da vida de cão. Se houvesse um feriado internacional em que todos os cães fossem reconhecidos por sua contribuição para a qualidade de vida na Terra, nós seríamos a favor também. Porque somos loucos por cachorro. Estamos de volta com o Jornal Social, nossa matéria especial sobre religião. Antigamente, as ideias inovadoras eram severamente censuradas, inclusive na religião. Em relação ao Brasil, Paola irá contar como funcionava essa repreensão. Durante a colonização do Brasil, para censurar as ideias e práticas diferentes ao governo, Portugal criou o Tribunal da Santa Inquisição, usado para encontrar e punir as pessoas que abandonavam os ensinamentos cristãos. Houve visitas de inquisitores ao Nordeste, ao Sul e ao Pará. Logo que chegavam, os visitantes divulgavam uma lista dos pecados a serem confessados, e se esses fossem feitos em curto prazo, seriam punidos levemente. As penas mais duras eram trabalho forçado e até morte na fogueira. Aqui com os famosos pensadores Emile Durkheim e Karl Marx. Marx, o que você não gosta em relação à religião? Eu sempre critico aqueles que pensam na religião abstratamente. Algumas pessoas resolvem o mundo religioso na essência humana, mas a essência humana não é abstrata, residindo em um único indivíduo. Em subjetividade é o conjunto das relações sociais. Certo. Durkheim, o que é religião para você? A religião é um produto de causas sociais. As forças religiosas são forças humanas, forças morais, pois os sentimentos coletivos não podem tomar consciência de si mesmos, senão fixando-se em objetos exteriores. As forças religiosas adquiriram, assim, uma natureza física. A este título vieram misturar-se a vida do mundo material e é por elas que se acreditou poder explicar o que nele se passa. Muito obrigada aos dois e muito sucesso. Nosso programa chegou ao fim. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Por favor. Para o Jornal Social. Estamos de volta com o Jornal Social e sua matéria. Que sono! Estamos de volta sobre... Meu não! Estamos de volta com o Jornal... Em relação ao Brasil, Paola irá nos contar. Em relação ao Brasil, Paola irá nos mostrar como funciona. Inclusive na religião.
Muitas religiões vêm crescendo muito. Não. Religião politeísta. Seus aspectos adeptos, Duas das religiões que mais se destacam. Ideais que relacionam a crente. Crente? A entidade é o crente, não é crente. Buda rejeitou os rituais dos hindus e aí Buda rejeitou os rituais dos hindus e a hierarquia. Não sai! Hierarquia. Está relacionada à expansão árabe e ao surgimento do domínio ameaçado pela presença. As forças religiosas são forças humanas, forças morais. A religião é um produto de causas morais. As forças... Não fiz nada. Mas a essência humana não é abstrata. Começou. Yeah!